Nós estamos na nossa sexta aula de História da Igreja. Já falamos um pouco do desenvolvimento da Igreja, de algumas coisas que vêm ocorrendo, do período dos imperadores, da perseguição, e agora vamos falar sobre o desenvolvimento do papado, esse líder que se intitulou pai da cristandade, que ficou, como diz, esse título na Igreja Católica Apostólica Romana, sendo ele o maior líder dentro do cristianismo católico, como as pessoas falam, cristão católicos, que para mim católico é católico, cristão é cristão, mas como eles colocam tudo isso dentro de uma estatística, falando que os católicos também são cristãos, como de fato já foram, sendo eles da época antes da reforma a única igreja existente, existiam alguns grupos de pessoas, mas nada que se poderia dizer que fosse igreja, como nós temos hoje. E esse líder que veio dominar sobre a Igreja Católica no percurso da história e com o passar dos anos, como nós vemos nos dias de hoje, é um líder que a sua palavra é, bem dizer, irrevogável naquilo que ele decreta na Igreja Católica. Eles têm um costume com uma frase em latim que quer dizer ex cátedra, que o que o padre fala da cadeira é infalível. Por exemplo, como Moisés julgava as causas dos povos, do povo, melhor, do povo de Israel, no período tanto do deserto, como isso virou um costume entre o povo de Israel, se assentar em uma cadeira para julgar as causas. Isso aconteceu no período dos juízes, os irmãos podem observar que Ló tinha esse costume, Ló sentava na porta da cidade e esse costume veio sobre o povo, foi algo que Moisés ensinou, isso predominou no período dos juízes, os juízes sentavam nas portas das cidades e julgavam as causas dos povos, das pessoas que iam ali consultá-lo. E nós vemos isso no período do Novo Testamento, que o próprio Jesus disse que os fariseus sentavam na cadeira de Moisés, ou seja, na sinagoga. Segundo alguns estudiosos, é, boa parte das sinagogas que existiam em Israel, principalmente em Jerusalém, existia uma suposta cadeira chamada cadeira de Moisés, onde eles sentavam para explanar a lei ou impor algum pensamento da lei oral, que era a tradição dos anciãos, que hoje é o Talmud, que para alguns judeus, com exceção dos judeus ortodoxos, o Talmud tem mais valor do que a Bíblia escrita, do que a Bíblia que nós carregamos. Então, nesse pensamento, o pensamento da Igreja Católica em relação ao Papa é esse, que ele fala da cadeira e quando ele decreta algo da cadeira, aquilo tem valor canônico e, além de tudo, é irrevogável, porque eles diz que o Papa recebeu de Deus uma revelação contínua. Por isso que muitos dogmas que tem na Igreja Católica, hoje você pergunta, mas isso não está na Bíblia? E uma pessoa que tem conhecimento disso na Igreja Católica vai te dizer que é porque o Papa recebe essa revelação contínua. Por isso que a sessão de Maria, apesar que a sessão de Maria tem alguns escritos apócrifos ou pseudônimos do período do primeiro, metade do primeiro século até o segundo século, que um desse livro até carrega o nome de Maria, esses livros apócrifos, e outros que são livros gnósticos, mas isso ficou reconhecido por volta dos anos de 1950 como algo infalível, decretado pelo Papa e possivelmente o Papa João Paulo II, se não me falha a memória, ele que decretou isso. Então, irmãos, aqui nós vamos ver no desenvolvimento do Papa, diz assim, o primeiro parágrafo. A autoridade monárquica do Papa é fruto de um longo processo. Aí coloca um bispo igual ao outro, onde Roma passa a ser o primeiro entre os demais. Então, ou seja, foi um processo longo
nesse desenvolvimento do papado até se aceita ele como o, o líder maior na Igreja Católica. Os demais bispos, irmão, de acordo com a Bíblia, todos eram do mesmo nível, não havia diferença de um para com o outro. Mas, como eu já disse, na história, após Roma, o Império Romano aceitar o cristianismo como uma religião normal como qualquer outra e também como a religião oficial do Império, isso fez com que a política, junto com a religião, veio a fazer com que o bispo de Roma, ou seja, o obreiro que estava em alguma igreja em Pai Roma, Senhor. a paz do Senhor, Rodney, estava na igreja de Roma, viesse a se elevar sobre os demais bispos das igrejas que existiam na época, e com o passar dos anos, esse bispo foi ficando mais conhecido, mais responsável, dominando alguns lugares, até que ele se intitulou como o bispo maior de todos. Então, o pastor mostra aqui. Aí ele mostra até Constantino, cá na página de número 18. Ele falou: os antigos autores católicos têm insistido que a Igreja de Roma foi fundada por Pedro e que tem tido uma linhagem de papas vicários de Cristo. Aqui, na verdade, está escrito vigário, que eu falei a palavra em latim, que quer dizer o substituto de Cristo. Quando Jesus falou que enviaria o Consolador, que era o Espírito Santo, talvez o Papa achou que era ele, que é o vicário, que é a palavra em latim. Mas aqui, irmãos, o pensamento aqui é que eles tiveram essa conclusão que a igreja foi fundada por Pedro. E, claro, nós vemos que não tem essa possibilidade. O texto ali é muito mal interpretado, não há possibilidade nem no português, nem no latim, nem na Bíblia grega, de interpretar que a pedra ali é Pedro. O próprio trocadilho que existe no grego, no nosso português, nós não vemos, mas no grego tem. É Petra e Petrus. Então, no grego se fica muito bem identificado que pedra ali era Cristo e não Pedro. Que ele diz: eu também te digo que tu é Pedro, ou seja, tu é Petrus. E sobre esta pedra, esta Petra, que é uma rocha inabalável, uma pedra grande, eu edificarei a minha igreja. E a pedra, ou essa Petra, era a declaração de Pedro que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Então, com uma interpretação forçada, que eles fizeram por volta do século IV depois de Cristo, essa interpretação forçada, eles tentaram converter Pedro como sendo o sustentáculo da igreja, essa pedra que a igreja foi edificada sobre ele, quando, na verdade, Jesus não disse que deu a Pedro somente a chave do que liga no céu e liga na terra, e do que desliga na terra, desliga no céu. Isso ali ele também está relacionado ao que pode ser em relação a ganhar almas, e não que Pedro tinha essa autoridade, essa chave do céu, que inclusive, não sei se os irmãos sabem, dentro do símbolo do Vaticano tem uma chavezinha cruzada com a outra, que seria a chave de Pedro. E, e quando se chama, se vão relacionar aquele anel que é destruído, quando um papa morre, eles destroem um anel e fazem outro anel de ouro. E eles têm por título chamar aquele anel de Anel do Pescador, pelo fato de acreditar, como Pedro era pescador, que Pedro foi o primeiro papa. Então, eles alegam isso, que Pedro foi o primeiro papa, a quem deu origem à igreja, claro que não, quem fundou a igreja foi Cristo. A igreja já é algo que estava no coração de Deus antes da fundação do mundo, está em Efésios capítulo 1. Como eu já falei, a igreja ela nasceu teologicamente antes da fundação do mundo, historicamente, em Atos 2. Alguns chegam até a dizer a igreja nasceu no Calvário. Então, quando Jesus ele expirou no Calvário, ali nasceu a igreja. Então, historicamente, para mim, a igreja nasceu em Atos 2. E Calvário até Atos 2 são 50 dias de diferença, não muda nada. Mas a realidade é essa: quem sustenta a igreja e sempre sustentou é Cristo. Cristo é a base da igreja.
Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é tudo na igreja. Então, Pedro, ele foi simplesmente um grande homem de Deus que marcou a história aqui, depois do Pentecoste, mas não é o Papa e tampouco seria o fundador da igreja. Pedro, ele era um apóstolo, quer dizer, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Ele até se identifica como o presbítero, talvez com o intuito de disciplinar alguns homens naquela época que precisava de ouvir aquilo, mas não que ele carregasse, que na verdade o apóstolo era a missão de Pedro. Apóstolo era um cargo, não era um título que ele poderia carregar como se fosse algo muito honroso. Apóstolo era a missão, que apóstolo quer dizer enviado. Então, e quando ele, se Pedro escrevesse como Paulo escreve, eu, Pedro, apóstolo, escrever, eu, Pedro, enviado. E essa é a minha missão. Então, ele se apresenta como presbítero, alguém que era igual aos demais obreiros, não que ele se sentia mais. E, além disso, nós vemos na carta aos Gálatas que Paulo repreende Pedro na cara. E Pedro em nada debate com Paulo. Se ele fosse o Papa, como hoje, vai um padre repreender o Papa para ver para onde ele vai parar. O padre, o que o Papa vai fazer com ele. Então, nós vemos que esse pensamento de que Pedro fosse essa. E o próprio Pedro escreve que a pedra angular é Cristo e que ele não é pedra e muito menos a pedra que foi a igreja foi edificada. Cá no terceiro parágrafo, onde fala de Vitor, aqui mostra que esse Vitor foi um dos que assumiu o. Aqui ele mostra uma lista no segundo parágrafo de alguns pessoas que assumiu o papado. Então, isso é só uma lista com datas. E aqui ele mostra que esse Vitor, que ele fala, parece ser o primeiro a procurar estabelecer autoridade papal além das fronteiras da igreja. Ele foi um dos primeiros que quis passar além da igreja, mostrar para fora da comunidade cristã que existe na época que a autoridade do bispo de Roma, ou desse bispo superior, estava acima de todas as coisas. Aí ele mostra que ó, Cipriano, bispo de Catargo, durante o pontificado de Cornélio e Estevão. Alguém falou alguma coisa? Aí fala, diante do pontificado de Cornélio e Estevão, contribuiu bastante para fortalecer a autoridade do bispo de Roma, defendeu a reunificação petrina, sem, entretanto, colocar o Papa sobre os demais bispos. Esse Cipriano, que era bispo de Cartago, ele reconheceu sim o Papa como sendo o bispo de Roma, porém ele em nada reconheceu ele como acima dos demais. Ele era apenas um bispo da cidade de Roma, que era a sede de tudo, mas que não era melhor do que os demais, que não era maior e que não era tão. Só que ele entendia que esse ministério, muito que fosse um pensamento teológico errado, mas ele entendia que esse ministério ele teve a sua raiz em Pedro, mas que ele não era mais do que ninguém. Simplesmente teve a raiz em Pedro, ele defendia isso com não sei com o que, com a Bíblia não era, com todas as suas forças, porém, sem entender que ele era mais do que os demais líderes das suas igrejas. E que a igreja de Roma, ou o bispo de Roma, não era um líder que mandava e desmandava nas demais igrejas, como nós vemos nos dias de hoje. Que o Papa ele manda em todas as igrejas católicas, mas nessa época não era. Ele mostra que Estevão, no século III, procurou forçar as demais igrejas a seguir os costumes romanos quanto ao cálculo da data da Páscoa. Isso aqui é interessante, irmão, que esse outro líder, ele forçou, ele obrigou as pessoas a observar determinados tipos de costumes que a Igreja Católica Romana tinha nesse período. E uma das coisas interessantes é fazer esses cálculos da data da Páscoa. Se os irmãos observar, a Igreja Católica guarda a Páscoa até hoje. Eu falei na aula passada, irmão, não tem nada contra a Páscoa, eu não tenho nada contra nada do judaísmo. Eu só não acredito nessas coisas como um amuleto. E nós, se formos celebrar a Páscoa, temos que celebrar da maneira correta e com fundos didáticos.
e não como celebração que faz parte do nosso culto. Natal, por nós não sabemos a data que Cristo nasceu, possivelmente não foi em dezembro, mas se nós queremos fazer um culto de Natal que seja com fins didáticos e não como algo que faz parte do nosso culto. Nós adoramos a Deus, irmãos, indiferente de datas. O apóstolo Paulo fala que não tem data, não tem lua nova, não tem essas coisas, não tem dias relacionados à adoração a Cristo, a servir a Cristo. Então nós não precisamos dessas coisas. Eu bato muito na tecla da questão do judaísmo, dessas questões judaicas, é porque o pessoal tem esses negócios como amuletos. E boa parte das pessoas, por exemplo, essas pessoas que andam, irmãos, com kippá, eles não sabem nem a origem do kippá e dessas coisas. E o kippá não tem a ver com aquela mitra que o sacerdote usava no Velho Testamento. Primeiro que o sacerdócio veterotestamentário acabou, primeira coisa. E aquela mitra era usada só por sacerdote, e a mitra escrito santidade ao Senhor era usada só pelo sumo sacerdote. Então, nós não temos essas coisas, não faz parte do nosso culto. O kippá, irmãos, foi criado pelos judeus cabala, isso não tem a ver com o farisaísmo do segundo templo, com o culto veterotestamentário do primeiro templo de Salomão ou do tabernáculo, não tem a ver com essas coisas. Então, e a questão da Páscoa, que até a comemoração da Igreja Católica é errada, porque eu não sei se os irmãos aqui já fez catecismo e essas coisas. Eu, na minha família, nós nunca fomos, não fomos criados em nada de religião. Então, mas eu tinha amigos e cheguei uma vez a frequentar com a minha irmã mais velha, ela chegou a fazer crisma, essas coisas, mas Jesus libertou ela, ela foi a primeira a servir a Deus na minha família, e ela me matriculou e minha mãe, para tirar a gente da rua e do campo, ela ainda era novo, obrigava a gente a ir para o catecismo. Mas nem para aquilo eu servi para muita coisa. Eu fui expulso do catecismo 2 vezes, então já não tá, já não estava muito bom. E nunca fiz primeira comunhão, nunca fiz crisma, nunca fiz nada, nunca tomei aquela hóstia. Na verdade, nem na igreja católica eu ia. Quando eu ia, as poucas vezes que eu fui, eu fiquei na porta. E, e lá eu via que eles ensinavam que a Páscoa significa ressurreição. E passar não é ressurreição, é passar por cima. Isso significa Páscoa, passar por cima, e não ressurreição. Jesus ressuscitou na Páscoa, mas a Páscoa não significa ressurreição. Então, por isso que Paulo ensina que Cristo é a nossa Páscoa, porque ele é o nosso Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, até no pensamento católico, a Páscoa é mal ensinada. E hoje, irmãos, é triste. Igrejas evangélicas que, além de fazer culto de Páscoa, eles ainda levam um monte de ovo da Páscoa para dar para o povo na igreja. Para dar para a criança, para dar para não sei mais quem, e leva essas coisas. Eu não sei se é só eu que já vi isso, mas isso é coisa que eu já vi acontecer. Então, esse Estevão, esse bispo, ele obrigava o povo a observar esses tipos de rito. E sabe qual é o erro, irmão, da igreja no percurso da história? É obrigar pessoas a fazer coisas. Eu vou pegar um exemplo. As duas igrejas mais antigas que são... Mais antigas, não, na verdade, a que eu vou citar, que não é tão antiga, mas igrejas como, por exemplo, a Assembleia de Deus, a Casa da Bênção, antigamente, que é uma igreja antiga, tem mais de 50 anos. A Deus Amor, que não é tão antiga, tem por volta, me parece que de 40 anos, mais ou menos, pouco mais de 40. E aquela igreja Pentecostal Unidas do Brasil, que é uma igreja unicista. Chegava a ser ridículo que, além dos costumes que era imposto, era obrigado a fazer. Era imposto obrigações sobre o povo de ser obrigado a fazer aquilo. E a igreja, irmãos, ela nunca cresceu, ela nunca desenvolveu com coisa obrigado. Eu acho o seguinte: se a igreja tem um costume, como a Assembleia de Deus tinha, deveria ser ensinado por que as pessoas deveriam portar daquela forma, e não impor aquilo sobre o povo. Não estão compreendendo? Tipo assim, não pode jogar bola. Explicar por que não deveria jogar bola. Não é simplesmente virar e falar: você não pode jogar bola porque a bola é a cabeça do diabo. Bom, se a bola fosse a cabeça do diabo, aí que tinha que chutar mesmo. Porque não era a cabeça do diabo, então que tinha que chutar, ué.
Então, não são esses tipos de coisa. Por exemplo, uma vez eu me converti, eu jogava bola antes, apesar que antes de jogar, de aceitar Jesus, eu parei de jogar bola, eu parei de jogar bola muito novo. E uma vez um rapaz me chamou para jogar bola, e eu falei que não. Inclusive, ele era evangélico, só que depois ele parou de jogar bola também. Ele falou comigo, mas por que você não quer jogar bola? Eu falei, primeiro porque a igreja que eu estou nela não permite, lá é um costume, e se eu quero estar lá, eu tenho que obedecer. Segundo, que lá no campo, a bola em si não é pecado, mas lá no campo eu posso cometer pecado, que eu posso me irritar, eu posso falar o que não deve, talvez eu possa até brigar, eu posso ficar chateado, então eu acho melhor eu não ir. Falei com ele. Aí ele falou assim: eu falei assim, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu falei, e existe coisa que não é pecado, mas que não me convém. Falei, eu prefiro ficar em casa com a minha família do que ir jogar bola. Falei, que de jeito. Então, eu falei assim, mas não tem nada contra você que joga bola, se você consegue ter um espírito bom de chegar lá, jogar bola, sem brigar com ninguém, sair de lá tranquilo, maravilha. Agora, falei, eu prefiro não fazer. Falei, eu prefiro não tentar minha vida com isso aí e seguir. Para mim não faz diferença. E muitas outras coisas. E que eu sempre falei, já fui taxado muito na igreja, porque são coisas que eu não via como pecado. Por exemplo, uma vez o irmão falou comigo que usar barba era pecado. Eu peguei e falei, irmãos, como que barba é pecado se barba é algo que nasce na gente? Eu falei, se Deus ia fazer uma pessoa, algo nascer dessa pessoa que era pecado. Eu falei, eu não estou entendendo. Aí eu falei assim, na Bíblia, mas a Bíblia mostra muita coisa em relação à barba. A Bíblia fala que Davi destruiu uma cidade inteira por causa da barba de dois homens. E o interessante é que o texto lá fala que eles pegaram dois homens de Davi, rasparam as barbas deles, cortaram o cabelo e rasgaram as vestes. Aí, quando chegou o conhecimento de Davi, a Bíblia escreve dessa maneira, que Davi mandou eles ficar em outra cidade, não entrar na cidade de Davi, porque até que a barba deles crescesse, porque eles estavam de maneira envergonhada. Aí eu pergunto, mas e as vestes rasgadas com parte do corpo de fora? A vergonha era por causa da barba, e não das vestes. Hoje é vergonhoso nós andar para fora assim, com um determinado tipo de veste, ou com a veste faltando pedaço, vamos supor, rasgada. Mas para Davi, a vergonha naquela época era a falta da barba no rosto dos rapazes. Então, eu falei, irmão, você está empolgando com o costume, com essas coisas. Então, irmão, nós não devemos impor as coisas sobre ninguém. A igreja ela tem que desenvolver debaixo da palavra de Deus e sem essa imposição. E esse cidadão aqui obrigou as pessoas a observar essas datas, como até hoje essa data da Páscoa é observada e outras datas são observadas. Cá, irmãos, embaixo ele fala, ó, de Constantino até Gregório Magno. Fala assim, ó, a oficialização da igreja trouxe em seu bojo rápido desenvolvimento hierárquico. Constantino se considerava bispo e até bispo dos bispos, em coisas formais e até doutrinária. Sem sua permissão, não se pôde reunir um sínode. Ou seja, Constantino, que é o Constantino imperador, chegou a se considerar bispo. Não sabemos se ele recebeu essa nomeação de alguém, mas aqui está escrito que ele se considerou, ou seja, ele próprio se autodeterminou bispo e chegou a ser até arrogante, dizer que ele era o bispo dos bispos. Isso é um termo que mostra a elevação de um bispo. É igual quando nós lemos em Cânticos dos Cânticos. Algumas traduções traz cantares, porque é a tradução do latim, mas a tradução correta do hebraico é Cântico dos Cânticos, que quer dizer o cântico mais elevado. Nós vemos também Jesus sendo Rei dos Reis, que quer dizer que ele é o rei elevadíssimo, e aqui ele se colocar como bispo dos bispos, quer dizer que ele estava o bispo mais elevado. E chegou a não permitir nenhum tipo de sínode, ou seja, alguma reunião para fazer algum tratado teológico que determinaria alguma doutrina, se é correta ou não, se deveria seguir aquela doutrina ou taxá-la como heresia, só poderia ocorrer com a permissão de Constantino. Isso é ser muito arrogante. E então ele se tornou arrogante com esse título de bispo, do bispado que ele teve, e a ponto de achar que ele poderia determinar se uma reunião poderia ocorrer ou não. Isso, irmãos, é muito triste na liderança da igreja quando isso ocorre, quando líderes de igreja
se tornam donos da igreja. Isso é muito triste. E aqui na América, infelizmente, isso ocorre demais. As igrejas independentes, que os líderes são donos da igreja. Eles não aceitam a disciplina ou a correção, se caso ele venha fazer. Nós tivemos pouco tempo atrás aqui uma ocasião dessa, que as pessoas disciplinou o líder debaixo dos panos, sem ninguém saber. Ele voltou, cometeu erro de novo e cometeu outra vez, e aquilo foi um escândalo terrível. Por quê? Falta de uma disciplina bíblica da maneira correta. E dono da igreja é Jesus. Se eu sou uma pessoa levantada para fundar uma igreja fora do campo da Assembleia de Deus, ou trazendo o título da Assembleia de Deus, ligando a uma convenção, ou mesmo que eu não queira ligar a nenhuma convenção e seja eu uma igreja independente, eu tenho que saber de uma coisa: Cristo é quem manda na igreja. Eu só sou um servo dele aqui na terra. Um exemplo, irmão, de autoridade, aquele centurião disse para Jesus. Ele disse que o servo dele estava doente. E ele mandou alguém ir até Jesus e pedir com que Jesus, melhor, falou com o servo doente, Jesus falou que queria. E ele disse que não era digno que Jesus entrasse debaixo do teto dele, que se ele desse uma só palavra, o servo dele poderia ser curado. Aí ele alega o seguinte: porque eu também sou homem sob autoridade, não sob autoridade. Aí ele vai e diz: e eu digo a esse vai, e ele vai, diga a esse vem, e ele vem. Ou seja, eu só posso mandar alguém ir e voltar porque eu estou debaixo da autoridade de alguém superior. Então, ou seja, Deus, irmão, só delega autoridade para alguém que está sujeito à autoridade de Deus. Um líder que é um pastor, ele só tem autoridade sobre os demais obreiros enquanto ele está submisso à autoridade de Deus. Que a partir do momento que ele toma rumo contrário e deixa de submeter à ordem divina, ele vai passar a agir pelas contas dele, e quando o grupo de obreiros não aceitar, isso não é rebelião. Isso é reconhecimento óbvio de que ele está na carne. Só que, infelizmente, aí eles puxam aquela frase para eles e diz: não toca no ungido de Deus. Se você tocar, Deus vai tratar com você, Deus vai te pegar. E começa aquelas ameaças que, para quem não conhece Bíblia, tem coragem, acaba aceitando. Mas a autoridade que um homem tem, ela sempre é concedida por outra pessoa. E esse último é concedido por Deus. Por exemplo, a hierarquia dentro da Assembleia de Deus sempre foi: tem o obreiro local, tem o pastor regional, já viu no Campo Norte de Patinga que funciona assim. Aí tem o pastor presidente, esse presidente presta para um outro presidente de uma convenção estadual, essa convenção estadual presta para uma convenção geral, essa convenção geral presta para um outro grupo de convenção. Por exemplo, dentro de toda a Assembleia de Deus, o pastor que era presidente de todas as convenções das Assembleias de Deus era o saudoso Paul Wong-Shu. Então, sempre tinha um pastor em cima do outro. Não era esse negócio de bagunçado de que eu sou dono da igreja. Essas igrejas independentes, infelizmente, acontece isso. E é o que aconteceu com Constantino. As coisas só ocorrem. E esse tipo de gente assim, irmão, você pode chegar, mostrar, conversar, mostrar na Bíblia, eles não aceitam a Bíblia. Eles quer achar recurso na Bíblia para apoiar. E eu conheço pastor, irmãos, que como ele não tem apoio bíblico para esse tipo de besteira, eles usam de jogo de palavra. Eu conheço muito pastor que adora um jogo de palavra. E as pessoas, às vezes, são simples, ele joga alguma palavra aqui e a outra liga e o povo na conversa. Só que o triste é que Deus está vendo tudo. Deus vê tudo. Nós não podemos misturar verdade com mentira para enganar o povo, não podemos fazer jogo de palavra para enganar o povo, temos que agir com a Bíblia. A Bíblia sempre foi o padrão da igreja. É só ir no capítulo 15 de Atos, a maneira que eles resolveram o, o caso dos gentios ali foi com a Bíblia. Quando eles tentaram questionar por que a bênção da salvação chegou até os gentios, ficou naquelas questões. Então, o que aconteceu? Pedro testemunhou que Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios também, e de repente, o que Tiago fez? Citou o livro do profeta Amós,
mostrando que o tabernáculo de Davi seria reedificado e alcançaria os gentios. Então, ou seja, usaram a Bíblia. Não foi nada forçado, não foi o que eles achou que era, não foi o pensamento do líder, foi a Bíblia. A Bíblia sempre tem que ser o que dá as ordens na igreja. Então, se vai convocar uma reunião, é claro, a igreja vai comunicar, os líderes vão comunicar com o pastor e vai achar o dia para poder fazer essa reunião. E não tipo assim, não, eu não vou fazer reunião porque eu que sou o que manda aqui, não acho que deve fazer. Então as coisas não funcionam assim. Se é necessária uma reunião, os obreiros sabem se é, conversam entre si e vão convocar uma reunião. E, ou seja, uma questão doutrinária que está fugindo da igreja, algum obreiro ali, ou alguns obreiros, irmãs, que está vendo que está fugindo, irmãos, que não é só obreiro, irmãos. A congregação tem o direito de optar. Olha, pastor, isso aqui está fugindo do que é Bíblia. E comunica com os irmãos, comunica com o obreiro, vai para a reunião de membro e mostra. Se está na Bíblia, não pode de forma alguma. Bateu, aqui quem manda sou eu. Que eu falar é que acontece. Não, as coisas não funcionam dessa forma. Então, o espírito de Constantino não pode predominar no nosso meio. Nós temos que aceitar, sim, as reuniões e, acima de tudo, a opinião de todo o povo de Deus. Se os irmãos observar o Concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, lá estavam presentes apóstolos e presbíteros. Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, ele escreve aos presbíteros e diáconos, implicando que os diáconos também tinham voz na igreja. Então, mostra que existe um grupo de pessoas que trabalham em prol do crescimento da igreja. Não é apenas um líder que manda e desmanda. Aí aqui, irmão, na página número 19, o pastor vai mostrar aqui alguns nomes de alguns papas que trouxe algumas coisas para a igreja. Ele fala assim de Cirícios, que foi no século IV, aí meados do meio do século IV até o fim do século IV, que ele fala que ele conseguiu que um concílio realizado em Roma decretasse que nenhum bispo deve ser consagrado sem o conhecimento e o consentimento do bispo de Roma. Então, ou seja, esse Cirício chegou ao conhecimento dele que é como se aqui fosse uma convenção geral, Roma. Então, nessa convenção geral de Roma, ela que teria que chegar ao conhecimento dela. Por exemplo, eu quero consagrar alguém da minha igreja, eu tenho que levar até o conhecimento dele, possivelmente para ver se ele aprova ou não. Mesmo ele nunca tendo visto a pessoa, ele vai dar um decreto se pode consagrar ou não. Separar essa pessoa para o bispado. Ele fala, mesmo que seja decreto falso, é muito antigo e exerceu grande influência. Mesmo que esse pensamento aqui pode não ser verdade, ele fala que é antigo e que exerceu influência. Então, esse Cirício foi responsável por isso, para que ninguém fosse separado ou consagrado ao bispado sem o conhecimento da Igreja de Roma ou do bispo maior de Roma. Inocêncio I, ele demonstrou grande ousadia em explorar as reivindicações de Roma, exigindo submissão universal à sua autoridade. Insistia que era obrigação de toda a igreja ocidentais se conformarem aos costumes de Roma. Ou seja, Roma ditava a regra, todo mundo tinha que entrar naquilo que era determinado como dogmas ou costume nessa época em Roma. Tudo isso iniciado por esse Inocêncio I. Fala de Celestino, que durante o exercício do seu papado foi resolvido a muito agitada questão dos direitos de apelar a Roma decisões nas províncias. Celestino manipulou as questões de uma maneira que sempre saía ganhando o prestígio de Roma, até o ponto de dispensar os cânones dos concílios geral. Ou seja, ele, de maneira política, ele fazia a jogada dele, como eu disse, com jogo de palavra, ele nunca perdia. Ele chegou até evitar que reuniões viessem a acontecer nesses concílios gerais, para que nada viesse pegar para ele.
Irmãos, o que eu conheço de pastor que foge de reuniões quando as coisas estão tomando rumo contrário na igreja dele é muito grande, muito grande. Inclusive, no campo nosso de Ipatinga, houve uma vez um problema com o pastor, que ele se sentiu dono da igreja e eles tentaram trocar ele, porque lá isso faz rodízio de pastor. Ele não aceitou e, com muito custo, ele aceitou ir para outra igreja, mas ele não aparece em nenhuma reunião de obreiro. Ele não vai e eles honram ele, porque ele é um pastor renomado lá, deixou uma história boa, mas ele não aceita, ele não vai em reuniões, ele parece que ele ficou sentido por ter arrancado ele da igreja que ele permaneceu muitos anos, mas é porque o ministério precisou dele. Então, o ministério deixou ele na igreja por volta de uns 5 anos, coisa que não é costume da Assembleia de Deus no nosso campo. Sempre é 2 anos, muito 3, mas deixou ele por volta de 5. Quando quis tirá-lo, ele não aceitou. Parece que ele se apegou muito à igreja. Então, esse Celestino, ele sempre levava as questões a Roma, porém, a província, na verdade, mas sempre retornando aquilo ao seu próprio benefício, a ponto de evitar essas reuniões. Fala de Leão I, que foi um homem humilde, insistia que era sucessor de Pedro e que não se podia infringir a autoridade deste. Conseguiu, do jovem e fraco imperador Valentino III, um édito que este reconhece a primazia da sé de Pedro e insiste que ninguém pode agir sem permissão dessa sé, ou seja, seria uma diocese ou uma igreja. Naquela época seria igreja, que eu acho que diocese é algo mais novo. Então, esse Leão I, ele acreditava piamente que ele era sucessor de Pedro, inegociável, que Pedro foi o primeiro papa, que a igreja estava sobre ele carregava esse peso da igreja sobre ele, esse Leão I, e que ele deveria ter primazia na igreja. Irmãos, é interessante que João, na sua terceira carta de João, que é escrita a Gaio, ali nós vemos alguns personagens dessa carta que te ajudam a interpretar a carta quando você observa que tem João, que está escrevendo, tem Gaio, que é uma pessoa, parece que muito bem abastada financeiramente nessa igreja. Não sabemos a localidade dessa igreja, possivelmente não era em Éfeso, porque João estava em Éfeso, então não era em Éfeso. Ou se fosse, pelo menos não era a igreja que João estava. Mas eu creio que não era Éfeso. E lá tinha também um cara chamado Diófetres. E possivelmente esse Diófetres ele seria o líder da igreja. Se não era o líder, era alguém muito forte na igreja, mas se supõe pela carta que ele era o líder. E João havia escrito uma carta antes, da qual ele não leu diante da igreja, e ele ainda falou mal de João. Mas chegou ao conhecimento de João, e João disse que quando fosse lá resolveria com ele. E João, ele louva a vida de Gaio por ele ajudar os missionários que eram enviados lá. E João mesmo enviou alguns, e essas pessoas que iam para a casa de Gaio, Gaio enviava essas pessoas para o campo missionário com questões financeiras boas, porque possivelmente era alguém muito bem abastado. E ele estava enviando Demétrios para lá também, e deu testemunho que Demétrios era um excelente crente, que a própria Bíblia dava a declaração disso, a igreja e ele próprio, mostrando que tinha 3 testemunhos de acordo com a lei de Moisés, que dava testemunho bom de Demétrios. E esse Diófetes, João chega a dizer que ele amava a primazia, ou seja, o primeiro lugar na igreja. E aqui interessante que esse Leão I estava igual Diófetes. E alguns até falam que ali está o embriãozinho, lá na primeira carta, da terceira carta de João, o embriãozinho do papado estava na vida de Diófetes, que amava a primazia. Então, tudo na igreja tinha que passar por ele. E o apóstolo João chega a dizer que ele proibia Gaio de receber os irmãos. Irmãos, presta atenção numa coisa interessante. O dinheiro era de Gaio, a casa era de Gaio. Gaio fazia o que ele queria com o que era dele. E acha uma pessoa de fora só porque é o líder para querer mandar nos bens e na casa do membro da igreja.
Eu fico tentando entender isso. Como as pessoas que na verdade, irmãos, eu vou abrir um parênteses com um colchete, com um monte de coisa que tem para abrir, que eu fico tentando entender o que passa na cabeça de um pastor que ele acha que ele pode dar palpite na sua vida além daquilo que tem a ver com o espiritual. Tipo, vamos supor uma irmã, com quem que a irmã pode namorar ou não, com quem que o irmão pode casar ou não, ele dá palpite nessas coisas. Eu fico tentando entender o que passa na cabeça de um líder que pensa assim. Ele pode aconselhar, claro, aconselhar é uma coisa. Quando você vai na carta, Gaio Diófites, ele proibia, ele queria proibir as pessoas de fazer. Então, isso não pode ocorrer na igreja. E no caso aqui desse Leão, primeiro, ele queria ter a primazia em tudo e ele queria que a igreja reconhecesse isso, a ponto que um édito, eles lavraram um documento para que isso fosse reconhecido que ele deveria ter primazia em tudo. Então, isso é completamente, irmãos, errado, que a primazia de Pedro sobre a igreja, ou seja, primazia do primeiro Papa Pedro, então o sucessor de Pedro também teria primazia. Então, isso vem de uma sucessão de papado a papado e sempre as pessoas tendo primazia sobre as demais coisas. Ele mostra que Gregório I, que foi no fim do século VI para o início do século VII, que fala que possivelmente o maior papa deste período, filho de um senador, adotou os costumes monásticos, pretendia ser missionário aos ingleses quando foi consagrado papa aos 49 anos de idade. Reclamou que Máximo foi eleito patriarca de Constantinopla no lugar de seu candidato e suspendeu todos os bispos que o consagraram sob pena de anátema de Deus e do apóstolo Pedro. Repreendeu o patriarca de Constantinopla por ter assumido o título de bispo ecumênico, ou seja, unindo todos os tipos de religião que existia na época. Esse bispo, deixa eu achar o nome que ele colocou aqui. Esse patriarca, que seria de patriarca, os irmãos sabem de que vem de pai, esse patriarca, ou seja, o pai nessa comunidade de Constantinopla que tinha um pensamento ecumênico, esse Papa Gregório, ele chegou a desconsagrar e como podemos dizer, é como se fosse excomungar, que é uma palavra em latim, todos os bispos que apoiaram esse patriarca de Constantinopla, a ponto de rejeitá-lo também por ser um bispo ecumênico. Irmãos, esses dias para trás, antes da eleição aí que o Bolsonaro perdeu, um pastor, irmãos, presidente de um campo enorme, e na verdade ele é o presidente do campo diferente da Assembleia de Deus, CGADB. Ele falou em público que se o obreiro dele não votasse em determinado candidato, ele sairia da cidade que ele estaria e colocaria ele num canto de roça, onde ele ia aprender a obedecer ordem. Isso é o nível que nós chegamos no cristianismo. Por isso, quando eu digo o nosso cristianismo de hoje está doente, muito doente, eu falo muito sério, é muita brincadeira. E ele falou, se ele vem aqui dar uma palavra para o candidato, aí ele pegou o microfone e falou, eu já disse para ele que ele sabe quem que vai apoiar, que se ele não apoiar, eu vou colocar ele lá e onde o Judas perdeu as botas, para ele aprender a obedecer. Então, o voto não é mais nem particular e tampouco você tem o direito de escolher em quem votar. E no caso aqui, são as coisas que andam repetindo nas nossas igrejas. Esse Gregório, ele fez isso, por ele ser o bispo de Roma, ou Papa, ele tirou todos os bispos que apoiaram esse patriarca de Roma, de Constantinopla, simplesmente porque não apoiou, se os irmãos leu aqui, o candidato a qual ele indicou.
Ele indicou alguém para ser esse patriarca de Constantinopla, claro, tudo com cunho políticos e religiosos, que, tipo assim, Constantinopla era uma cidade enorme. Se ele tem esse bispo de Constantinopla debaixo da sua tutela, ele tinha um enorme poder em Roma. Então, o que ele fez, essa pessoa que ele indicou não ganhou, ele simplesmente queria que todos os demais bispos tivessem feito o quê? Elegido a pessoa que ele indicou. Como não elegeu, ele arrancou todos os bispos. Isso é abuso de poder e politicagem dentro da igreja. Como eu falei na aula passada, um pastor que consagrou vários obreiros da região nossa na época para que ele fosse eleito à presidência do ministério, e um dos pastores que estava lá com ambição maior do que a dele vendeu ele para o presidente, e ele foi proibido de candidatar. Na verdade, com toda seriedade, eles proibiram os obreiros da região de Ipatinga votarem. Então, até os obreiros que estavam lá que iam votar foi proibido de votar por causa do pastor regional. Então, é algo complicado. Essas disputas políticas no seio da igreja. E esse tipo de coisa não pode acontecer. Muito menos essas primazias, irmãos, que eu falo mesmo, eu fico um pouco indignado com essa sucessão de ministério para filho. Esse final de semana mesmo eu ouvi uma história que ouvi uma palavra de um pastor, ele falou: aqui estão meus dois filhos, que possivelmente os dois meninos tocavam. Não sei se prega, se sabe administrar, se sabe dar estudo bíblico. Simplesmente quando falou lá assim, que possivelmente estarão na frente dessa obra mais para frente. Bom, Desculpa pelo horário. não sem problema. Como eu falei na aula passada, se o seu filho tem ministério, nada melhor do que você, como pastor, para indicá-lo para o ministério. Porém, o filho do pastor, ele começa do cooperador ou do diaconato até virar pastor também. Ele não vira pastor, dormiu, completou 18 anos e consegue virar pastor, não. As coisas não foram. Aí casou, pode ser pastor. As coisas não funcionam assim. Ele tem que passar no mesmo processo, aprender a ser diácono, ser um presbítero para aprender a auxiliar um pastor. Eu acho que evangelista não tem necessidade dele ser, se ele não tem um ministério, mas uma coisa ele tem que passar por todo o processo, e essa sucessão pastoral não existe. Essa sucessão sacerdotal acabou com Arão, acabou com a família de Arão. Não existe mais. Filho de pastor não é parente de Deus mais próximo, não é neto, não é bisneto de Deus, ele continua sendo só um filho de pastor que tem defeitos como filho do que não é pastor, e se ele tem ministério, ele pode chegar sim. E claro, não é porque também ele é filho do pastor que ele tem que ser o vice-presidente, que quando o pai morrer tem que cair na mão dele, não. Não tem que ser assim. Vice-presidência de igreja, irmão, tem que passar por uma eleição. A igreja tem que escolher, a igreja tem que ter direito de optar. Nós não, nós queremos o fulano como vice-presidente, ele que está aí, ele que tem desde o início, e fazer uma eleição e votar. Não é o filho do pastor cresceu, então a partir de hoje ele é o vice-presidente. Isso aí se chama nepotismo não espiritual, mas nepotismo do diabo mesmo. Porque quer que a igreja fique naquele círculo de família, como nós temos. Evangelista Kleber, Sim, eu concordo plenamente com relação ao nepotismo, né, ministerial, mas também a gente tem que tomar muito cuidado também com eleições dentro da igreja, né, porque senão aí a gente sempre divide a igreja. Há um grupinho apoia pastor tal e outro grupinho apoia pastor tal, aí aquele pastor que ganha, o outro grupo fica contra aquele pastor. Então, a eleição também, eu mas aí é que concordo tem que ser plenamente com ensinado. É o aí que tem que nepotismo ser ensinado. ministerial. Isso. Sem sombra de dúvida. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com eleição dentro das igrejas, para não Sim. haver divisão. Porque, na verdade, as eleições de vice-presidente da coisa, ela ocorre com o ministério, não com a igreja. As igrejas, por exemplo, igual a Assembleia de Deus, que não trabalha com eleição para obreiros, que a igreja só opta nas eleições para obreiros, igual na Presbiteriana,
e algumas outras igrejas. Mas concernente para a Assembleia de Deus, quando se vai escolher um presidente para a convenção, um vice-presidente, é só os obreiros que votam. Mas sempre ocorre, ainda ocorre umas divisãozinha, ocorre. Só que é onde eu falo, tudo deveria ser ensinado, irmãos. A igreja trabalha com eleição, que seria a forma correta. E essa forma correta, nós temos que entender que a primeira coisa que colocamos, nós temos que entender que nós somos cristãos, somos salvos. Aqui você vai votar numa pessoa porque você entende espiritualmente que talvez ele seja melhor. Não simplesmente porque é meu amigo. Aí meu amigo candidato, eu vou votar porque é meu amigo. Não, ele é bom, ele vai ser um bom vice-presidente, ele vai ser um bom presidente. Vocês vão entender? Então, nós, como os cristãos, irmão, temos tudo na mão, então nós temos que agir da maneira correta. E o que o nosso irmão Zando falou é algo realmente muito sério, porque isso divide igreja, e isso, além de dividir igreja, isso causa um certo problema na igreja. Causa alguns problemas na igreja. O meu pastor aqui, ele é meu pastor aqui agora, ele chegou do Brasil tem pouco tempo, mas lá no Campo Norte de Patinga, tem uma igreja lá que ela é uma subsede e ela é um dos lugares que quase todo mundo quer pastorear. A igreja é imensa. Inclusive, acho que uns 2 meses antes de eu vir para cá, eu preguei nessa igreja. Ela estava em construção ainda e era enorme. E essa igreja passou muitos pastores bons. E por último, ele disse que ele passou lá. Ele falou que passou muita prova por mais de um ano, porque o pessoal rejeitou ele, como meu amigo falou. E tudo dentro de uma eleição. Rejeitaram ele e ele é um pastor muito bom, não é porque é o meu pastor, né? Ele é um cara muito humilde, o jeito de conversar, ele é muito tranquilo. E Deus deu força a ele para ter paciência e suportar, porque a igreja é enorme. Uma subsede, essa igreja é uma igreja enorme. E Deus abençoou ele lá depois no seu segundo ano de ministério lá e deu ele vitória na igreja, mas foi um período de um ano de rejeição. E a verdade é que ninguém gosta de ser rejeitado, principalmente como pastor. Você está pregando, você vê a cara do povo, você vê o pessoal te cumprimentar entre os dentes, então é meio complicado. O que o nosso irmão falou é algo muito sério, mas infelizmente, agora, por quê? Às vezes, a falta de ensinamento em relação a isso na igreja. E o povo toma partido. Nós vemos os crentes, irmão, brigando por causa de política aí, de 2 homens sem Deus na vida, cheio de demônio, tanto o Bolsonaro como o Lula. São 2 homens que não têm Deus na vida. Precisa de Jesus, todos dois. Não adianta falar que o Bolsonaro ia na igreja e que o Lula ia no candomblé. O Lula, pelo menos, deixa claro que ele é candomblecista. Agora, o Bolsonaro só ia na igreja lá de fachada. Eu não sou Lula, não, tá, irmãos? Eu, na verdade, nem gosto de política. Mas o que eu estou dizendo é que todo mundo sabe, irmão, que o Lula é um tribulado. Agora, ficar aplaudindo Bolsonaro, porque ele estava lá de joelhinho na frente do púlpito da igreja, com o joelhinho em cima de almofada, com o pastor orando para ele, com o Edir Macedo como se fosse muita coisa do lado dele, Abílio Santana e esse outro povo do lado dele, tá por fora. Isso não faz do Bolsonaro um servo de Deus. Não fala de não servo de Deus. Para ser servo de Deus, ele tem que ir lá na frente ou confessar Jesus Cristo como Senhor e passar a servir a Jesus. Não é na igreja só dentro de eleição, não. Isso aí qualquer um faz. O Lula podia ter feito isso, ir para a igreja em época de eleição e ficar rodando lá também. Só que ele não fez. Então, paremos com essas coisas. E os cristãos brigou por causa dessas coisas, mano. Brigando por causa de Lula e por causa de Bolsonaro. Bolsonaro Molu nem sabe quem que eu sou, eu vou ficar brigando por causa deles. Eles nem fazem ideia da minha existência. Então, questão política na igreja, nós vamos falar uma coisa muito séria. Nós não podemos deixar nem a política lá fora e tampouco o que ocorre dentro da igreja, nessa questão de eleições, atrapalhar o crescimento da igreja e o bom andamento da igreja. A pessoa que ganhou tem que ser maduro o suficiente para entender que foi Deus que colocou ele lá, e a que perdeu em ser maduro o suficiente para entender que não chegou o tempo dele ainda, ou que talvez aquilo não era para ele. Nós temos que entender tudo isso. Nada de ficar com pirracinha, ficar de mal de Jesus, ou o povo ficar com raiva do que ganhou porque não era o que ele apoiava e esse tipo de coisa. Nós vamos colocar uma coisa muito séria. A coroação, irmão, de Carlos Magno. Alguém fala assim: abriu a história política e eclesiástica da Europa, um novo período no qual os dois poderes, o civil e o papal, aparecem intimamente ligados.
em busca de ideal comum de poderio e domínio. Papa e o imperador andaram por bons tempos de mão dada nesse percurso da história aqui que nós vamos ver. Aí ele mostra que Leão III, que foi do século VIII até o início do século IX, ele fala que esse período começa com Leão III assentando na cadeira pontificial. Foi ele quem colocou Carlos Magno como imperador no ano 800, ou seja, um papa foi quem colocou alguém no trono de Roma. Isso é questão política. Questão política. Aí nós vemos Estevão IV. Esse papa coroou o rei Luís o Pio em Roma, ato que elevou ainda mais a posição do papa. Ou seja, ele colocou esse rei e isso deu mais moral para ele. Se você observar essa lista, vai ver que sempre foi interesse político. Nunca teve nada espiritual nisso aí. Talvez nenhum deles nunca nem falou de Jesus para esses políticos da qual apoiava eles. Mostra Gregório IV, que é no século IX, fala que ele foi nos dias desse Papa que apareceu falsos documentos a favor da prerrogativa papal. Gregório defendeu Roma contra os sarracenos. Aí mostra que Nicolau I ascendeu a cadeira papal no momento de agitação e desordem, aproveitando-se dos documentos falsos a favor da absoluta soberania e irresponsabilidade do papado, procurou firmar os direitos de supremacia do Papa e da sua jurisdição suprema. Ou seja, determinou um espaço onde ele mandaria e passou a mandar em tudo, tudo aproveitando de uma falha que ocorreu no papado anterior, através de falsificação de documentos. Ele aproveitou aquela deixa e continuou no erro, fazendo o que é errado. E coisa que ele deveria ter corrigido, que seria o certo de qualquer líder religioso, corrigir o erro anterior para que ele não cometa o mesmo e seguir da maneira correta. Porém, ela achou que uma oportunidade de continuar enganando o povo e de ter uma sessão maior. Foi o que ele fez. Fala, Adrião II trabalhou principalmente à sombra, a, a influência atingida pelo seu sucessor, que foi Nicolau. Fala, João VIII, que ainda no século IX, o maior problema durante o papado de João VIII foi a ameaça sarracena, forçando a pedir o novo imperador Carlos a sua proteção. Mas Carlos e o Papa aceitou o tratado humilhante com os sarracenos, ou seja, eles tiveram que submeter a esse grupo, os sarracenos, para que eles não tivessem mais problema. Aqui para baixo, aqui, isso aqui é questão histórica também. Cá no final, irmãos, do último parágrafo aqui, melhor, na verdade, no segundo parágrafo da página 21, nós vamos voltar lá a uma figura que nós falamos há umas aulas atrás, que é Hildebrando, que foi em 1073, que ele foi inquestionavelmente o maior estadista eclesiástico da Idade Média. Seu objetivo foi tornar um fato o domínio universal e absoluto do Papa. Sua política subordinou-se completamente a este propósito. Este Papa tomou o nome de Gregório VII. Então, esse Gregório VII, cujo nome era Hildebrando, ele, já no século XI, ele o pastor coloca aqui que ele foi um dos maiores estadistas, ou seja, um dos maiores políticos eclesiásticos que existiu, alguém de uma formação eclesiástica com hábitos políticos da Idade Média, e ele teve por objetivo, todo o seu empenho foi ele tornar absoluto o poder do Papa sobre tudo, e tudo ser subordinado ao que o Papa determinava. E todo o propósito que o Papa tivesse, as pessoas deveriam ser subalternas a isso. E
Então, Sim, irmãos, esse Hildebrand. Hildebrand, como eu falei, algumas coisas que ele. Aqui nós vamos ver algumas coisas que ele determinou como dogmas católicos que deveria ser seguido à risca. Ele fala a primeira coisa, o Concílio de Roma em 1059. Ele fala a nomeação do Papa pelo bispo cardeal, sancionada pelo clero cardeal e depois aprovado pelo clero inferior e os leigos. Queria dizer que a nomeação do Papa deveria passar primeiro por esses cardeais, que eram alguns auxiliares do Papa que ocupavam um patamar um pouco mais alto, e também para os leigos, que seriam os membros da igreja. Leigo quer dizer quem não ocupa, principalmente nessa época, quem não ocupa a posição eclesiástica. Hoje tomou um sentido pejorativo de pessoas que não têm muita cultura, mas leigo, nessa época, principalmente, e no contexto teológico, tem a ver com quem não ocupa a posição eclesiástica, ou seja, a membresia da igreja. Então, eles deveriam nomear o Papa. Segundo ele fala, nenhum oficial da igreja, sob pretexto algum, pode aceitar benefício algum de qualquer leigo ou ser chamado a contar ou dar conta à jurisdição. Isso aqui é interessante, que eles não poderiam receber benefício, se beneficiar dos congregados da igreja. E isso hoje, a vergonha é que os evangélicos falham nisso. Alguns líderes evangélicos falam nisso, que o que eles podem arrancar dos membros da igreja, eles arrancam. Conta até mentira com o que não é em relação à contribuição e outras coisas. Não precisa nem citar nomes de igreja que vendem coisas, que têm objetos místicos para vender na igreja e esses tipos de coisa. É como eu falei uma vez, irmão, a igreja evangélica condenou e condena até hoje a venda de indulgência, e as igrejas evangélicas vendem indulgência com outro nome. Essa é a realidade. Um caroço de feijão custar R$ 1.000, eu pego esse feijão e como ele pedacinho por pedacinho, porque é muito caro, não dá R$ 1.000 nenhum caroço de feijão. E mais outras coisas, aproveitando da inocência do povo, as pessoas, irmãos, destrói, arranca a lã da ovelha sem piedade, aproveitando a inocência da igreja. Por exemplo, pouco tempo atrás, esse Valdomiro Santiago, que disse apóstolo, ele diz que tomou uma facada e o lenço dele sujo de sangue, que o sangue dele, para mim, não faz diferença nenhuma. É pior do que o sangue de qualquer cachorro que morre na rua. E ele vender o pedaço do lenço, irmãos. Vê se o negócio desse. Não, o sangue que tem valor para a igreja é o sangue de Jesus. Pedro fala que não foi por sangue de bode, por sangue de animal nenhum, nem por prata e nem por ouro que nós fomos comprados, mas sim pelo sangue de Jesus. Mas o camarada, se eu, presta atenção, se eu busco para mim um tipo de posição desse, eu estou me colocando como alguém muito superior da minha pessoa, que vocês vão comprar pedaço de lenço com meu sangue? Para quê? E mais outros tipos de coisa que nós vemos aí. Eu vi um rapaz dias para trás que vai lá e compra um talite lá em Israel por menos do que US$ 20 e vendendo ele a R$ 1.000. Aproveitando da fé do povo, você vai comprar esse talite, nós vamos orar aqui, você vai colocar esse talite na sua casa, e esse talite é um manto santo. Irmão, o talite não é um manto santo, o talite é um pedaço de pano qualquer, como o forro da sua mesa, como qualquer outro, que contém algumas rezas, que reza não vale para nada, o que vale é a oração sincera feita do coração. E um pano, um chale de oração de um judeu que fica até com raiva de quando vê um não-judeu com aquele chale no pescoço parecendo um cachecol. Os irmãos já viram que eles dobram ele igual um cachecol, coloca assim, fica aquele negócio caído parecendo um cachecol. E se você falar assim, o que está escrito aqui? Uma letra dessa hebraica, aqueles infelizes que usam aquele negócio, nenhum sabe. E vai indo assim, vai desse jeito. E alguns que sabem são decoreba, igual os próprios judeus fazem, aquelas decoreba do Shema Israel. E isso, irmãos, é exploração com o povo. Aqui nós vemos um Papa que proibiu isso. Existe igreja séria? Claro que tem. Existe igreja séria. E como existe pessoas também irresponsáveis que fazem isso com os irmãos.
pessoas que, sem piedade nenhuma, vendem esses negócios na igreja. Vassoura ungida, óleo de Israel. Eu tenho 2 óleos de Israel aqui. Se eu fosse vender as gotas, dá para levantar um dinheiro bom. Que para mim eles não fazem nada. Eles estão ali no vidrinho que eu ganhei, fica ali. Eu nem unjo ninguém. Lá na igreja tem óleo, não precisa de ungir, a gente unge com o que está lá mesmo. E, na verdade, nós ungimos só enfermo, nós não ungimos mais nada. Unge minha carteira. Para quê? Sua carteira vai continuar sem dinheiro. Vai trabalhar, quer ficar ungido de dinheiro. Então, não... a gente unge enfermo. A única coisa que nós, da Assembleia de Deus, o nosso campo, o Ministério de Ipatinga, unge é enfermo. Mais nada. Então, não adianta essas coisas, irmão. Talite, Arca da Aliança. O pessoal começou a fazer arquinha da aliança para ficar vendendo na igreja. Tudo benefício próprio. As igrejas não deveriam ser sérias com essas coisas. E aqui está aqui um papa dando exemplo para o povo cristão. Ok que nessa época a igreja estava na caminhada. Apesar que aqui já era século XI, a igreja tinha desvirtuado bastante. Aí fala, terceiro ponto, nenhum cristão pode assistir a missa rezada por padre de quem se sabia ter concubina. O que ele quer dizer aqui, que se esse padre, porque Hildebrand, ele proibiu o casamento, o celibatário para ele, com um pensamento gnóstico, era superior à vida de casamento. Isso nós vemos, irmãos, que alguns cristãos tinham esse pensamento no capítulo 7 de 1 a Coríntios, que a vida de solteiro, a vida de celibatário, ela era mais espiritual do que a vida de um casado. E claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto o celibatário como o casado, se não tem uma vida com Deus, eles não têm vida espiritual. E do mesmo jeito, o celibatário e o casado que tem uma vida com Deus, tem uma vida espiritual abençoada. Nesse pensamento aqui, eles proibiam as pessoas de participarem de uma missa celebrada por um padre que tinha mulher ainda. Porque se você for olhar o cronograma de como ocorreu as coisas e os dogmas católicos, você vai ver que, no princípio, os padres eram casados, depois os padres foram proibidos de casar. Esse Hildebrand ele era muito radical, mas nesse período do século XI os padres ainda casavam. Mas chegou um período que os padres foram proibidos de casar e mais à frente chegou uma época que os padres que eram casados, que casou antes da proibição, tiveram que divorciar das suas esposas. É só você puxar. Se você puxar isso da internet, você acha esse cronograma. Eu não me recordo assim qual foi o ano, mais ou menos, que foram proibidos, qual foi o século, mas chegou um momento que eles proibiram os padres que eram casados, melhor, obrigaram, né? Os padres que eram casados a divorciar de suas mulheres, de sua mulher, né, na verdade, não mulheres. E lá no Brasil, eu lembro que há muitos anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, eu vi uma vez uma reportagem de um padre, até um padre negro, ele tinha uma igreja e ele era casado. Só que a igreja dele, eu acredito que não era reconhecido pelo catolicismo, mas ele estava lá com um padre casado e rejeitado, ele mesmo deixou claro que ele era rejeitado. Eu não tenho nada contra não, o celibato, só que, como eu falei na aula passada, o celibato tem que ser uma vocação. Celibato é vocação, tá isso na Bíblia muito claro, tem que ser vocação. Ninguém pode simplesmente acordar hoje e falar, eu vou largar minha mulher porque eu vou seguir uma vida celibatária. Uma mulher fala da mesma forma, eu estou chamado por Deus para seguir uma vida de celibatário. Isso é heresia e vai ter problema na vida. Porque se casou, a Bíblia deixa muito claro que até que a morte de um deles separou, que Deus uniu, nós não separamos. Quando a Bíblia fala que Deus uniu, irmão, não separa o homem, ali não está dizendo o juiz de paz que vai lá e assina a carta de divórcio, não. Não separar o homem, é eu optar em separar por minha conta própria. É isso que a Bíblia está dizendo. Que o homem não separa o que Deus juntou, é eu, por exemplo. Chega minha mulher e fala, não quero mais porque agora eu sou um apóstolo de Jesus e sou celibatário. Ou então eu estou separando porque eu achei uma outra mulher e quero ver com ela. É isso que a Bíblia está ensinando, que não separa o homem, é o próprio homem que quer separar. Então, aqui ele proibiu isso. As pessoas participarem de missas e até rezar por esse padre. O interessante é que era até fazer oração pela pessoa. Isso aqui nós vemos que é uma heresia muito grande, que se uma pessoa cometeu algum erro, apesar do casamento não ser erro, mas digamos que uma pessoa cometeu um erro,
a igreja tem que orar por ele. Orar para que Deus restaure aquela vida, indiferente do erro que ele cometeu. Se ele trouxe um erro que matou alguém, trouxe prejuízos financeiros, prejuízo emocionais, traiu a mulher dele, prejudicou famílias e outros, mesmo assim a igreja não pode deixar de orar por essa pessoa. Ele tem que ser restaurado, a vida dele com Deus, e ter direito ao céu da mesma forma, indiferente do pecado que ele cometeu. Porque o pecado que ele cometeu, às vezes, tem uma gravidade maior do que o meu e só um nome diferente do meu, mas pecado é pecado diante dos olhos do Senhor. Então, aqui até isso eles proibiam, orar por os padres. Inocêncio III, ele fala que esse Inocêncio ele evoluiu muito nessa questão do papado, e cá no finalzinho fala que ele foi o maior papa do século, desse século do século XII ao século XIII. Ele foi um dos nomes mais cotados nessa época como um papa que fez muitas obras para a Igreja Católica. E nesse período aqui, irmão, mais na outra parte, nós vamos estar sobre algumas cruzadas que aconteceu, que chega a ser até interessante, essas questões das cruzadas, com o intuito de purificar a Igreja Católica ou prejudicando alguns grupos de pessoas, essas cruzadas que eles fizeram, que essas cruzadas aqui não teve aquelas cruzadas que a Assembleia de Deus fazia antes, não. Reunia as pessoas ali, trazia um pregador com um cantor. Essas cruzadas aqui eram guerras que aconteciam, que, principalmente no período aqui do século XII, houve muitas cruzadas, que século XII e XIII, que prejudicou muito, principalmente o povo judeu. Aqui ele mostra aqui, na página 22, o declínio do poder papal. Como que foi caindo, foi degringolando esse poder papal nesse período aqui. Ele fala aqui, ó, do século XIII em diante, começa o suave declínio do poder papal para que concorresse fatos e circunstâncias históricas diferentes. Ele coloca, no século XIII, desapareceu-se completamente o gosto pelas cruzadas. Ou seja, essas cruzadas que eu estou falando, mas na frente nós vamos ver sobre as cruzadas, são esses pessoas que reuniam para perseguir alguns grupos de pessoas. E falar a corrupção constante da corte de Roma, o favoritismo, o mercantilismo, que presidiam as decisões do Papa e da Cúria, igualmente estimulava a desistência. Ou seja, essa corrupção que ocorreu dentro da corte de Roma, ou esses favoritismos, e, como eu falei, esse mercantilismo, tudo isso trouxe decisões dentro do papado que foi trazendo prejuízo. Ele mostra a imoralidade dominava o clero. Nós ouvimos muitas histórias, talvez nem muitas são verdades, entre as questões dos conventos, do Vaticano. Existem histórias do Vaticano de cabeludas, que nós não sabemos até onde pode ter um ponto de verdade e o que é mentira ali. Mas sabemos que sim, existia muita imoralidade no meio desse povo. Primeiro que o Império Romano, eles não simplesmente somente adotou a cultura helênica em questão de língua e algumas questões do helenismo, mas eles, se os irmãos forem estudar a história, o Império Romano, inclusive, ele caiu por causa da imoralidade sexual que existia entre eles. Quando eles perderam, o Império se dividiu em dois, ali houve a queda do Império Romano, foi por causa da imoralidade sexual. O Império Romano, somente no período de Cristo, até por volta do século II, era uma devassidão tremenda naquele lugar. A pederastia era solta, o homossexualismo e muitas outras coisas dentro do Império Romano. Isso nós vemos que o próprio apóstolo Paulo ensina isso na carta aos Romanos, e aqui ele estava falando para o povo de Roma. Para o povo de Roma, que a vida de promiscuidade no meio daquele povo era muito avançada. E aqui, é claro, trazendo essa cultura que vinha no meio daquele povo e uma igreja que uniu o Estado, isso não era muito diferente no meio ali desse povo. Então, a imoralidade dominava o clero. Não sabemos que tipo de imoralidade é essa que o escritor quer mostrar, se seria entre homem e mulheres, homem com homem, que tipo de coisa é. Mas a questão é, a promiscuidade dominou nesse período do século XIII. Ele fala que a cadeia papal era objetivo de ambição mais desenfreada, ou seja,
Todo mundo queria o poder, a ambição de querer ser. Eu não estou dizendo que nós não podemos querer ser alguma coisa na igreja, mas nós não podemos querer ser o que a pessoa é, ou querer que aquela pessoa perca aquela posição para que nós ocupamos. E concernente a desejar algo, o apóstolo Paulo deixa muito claro. Ele fala assim: olha, se alguém almeja o episcopado, que é a palavra episcopo, que tem a ver com bispado, com bispo, excelente obra deseja. Porque se você for observar, Paulo está escrevendo a Timóteo, uma carta pastoral, e ele diz para Timóteo: olha, possivelmente muitas pessoas queriam ser obreiro. Aí o apóstolo Paulo vai e fala: quem quer ser obreiro, ele está desejando uma boa coisa. Porém, aí ele começa a mostrar as qualidades de um obreiro. Então, se você observar, ele mostra a qualidade que ele tinha que ter, ser cheio do conhecimento. É a única virtude que tem a ver com saber. O resto são virtudes morais. Os irmãos podem observar que todas as outras virtudes que ele exige de um obreiro são morais e não intelectual. Intelectual foi apenas uma, e as demais são morais. Que ele não seja espancador, que ele seja irrepreensível. Irrepreensível não quer dizer que ele não pode ser repreendido, quer dizer que ele tem que portar de maneira que ele não venha a ser repreendido por ninguém, que ele seja um bom pai, um bom marido. Lá fala que ele não pode ser espancador, e o que tem de obreiro que dá uns pescotapas na mulher não é brincadeira. Bebe que não pode ser dado a vinho, não pode ser. E tem pessoas que acham bonito beber e ainda anuncia na internet, e além de anunciar na internet, prega na igreja. Bom, o infeliz quer beber essa porcaria dele, que bebe na casa dele, calado para lá. Eu não preciso fazer apologia à bebida na igreja. Não há necessidade de fazer apologia a nada na igreja, de que a pessoa faz fora do círculo bíblico. Não tem necessidade. Então, tem pessoas que acham bonito. Eu sou mente aberta. Mente aberta porque bebe? Eu não consigo. Eu fico tentando entender aberta de quê? De quê? Ou para quê, né? Aí eu bebo, bebe. Eu tenho tantas coisas para poder fazer para glorificar a Deus do que beber. Por que eu vou caçar bebida? Não estou entendendo? Então, é como não dá vinho, não espancador, trazer os filhos do caminho do Senhor. É muito, eu vou até ler, que eu acho que é melhor. Ele dá uma lista. Isso é para presbíteros e diáconos. Então, ele deixa claro: você quer ser obreiro? Você está almejando uma coisa boa. Capítulo 3 da primeira carta, ele fala assim: olha, fiel esta palavra. Se alguém aspira o episcopado, é excelente obra, almeja. Ele está dizendo: se você quer fazer, pelo menos você está querendo ocupar com uma coisa boa. Mas é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, como eu falei. Ele não dê motivo para ser repreendido. Esposo de uma só mulher, não pode ser, vou colocar uma palavra aqui um pouco pejorativa, cambriacheiro, que não pode ser igual Sansão, que não pode ver um rabo de saia. Tem que ser homem de uma só mulher. Por quê? Na igreja de Éfeso, por ser uma colônia grega, alguns homens tinham mais do que uma mulher. E uma vez o irmão perguntou para mim assim: ah, mas como que você agiria se você for ir em algum país que uma pessoa pode ter mais do que uma mulher? Eu falei: olha, eu vou tratar, vamos supor que eu estou pastoreando a igreja e converte pessoas nesse nível. Eu vou ir tratando, orando e pedindo a Deus para dar sabedoria até a oportunidade chegar. Quando a oportunidade chegar que o tal homem ele quer saber a respeito da obra de Deus de verdade, como que ele deve fazer para ser um membro da igreja, participar da ceia e tudo, eu vou explicar para ele que, como no país dele é cultura ele ter 5 mulheres, ele vai pegar a primeira mulher que ele casou com ela, ficar com ela, e se ele casou com 5 é porque ele tem condição financeira, e não desemparar as outras 4, manter a finança das outras 4, mas sabendo que ela não é mulher dele. E se ela tiver livre para casar com outro homem, aí acaba o sustento dela. Mas que a mulher dele verdadeira é a primeira. E acabou. Se ele de tudo não quiser aceitar isso aí, é porque ele não quer ser um bom crente. Ele É, não está interessado em ser é crente. viver no adultério, está É viver repreendido. adultério. Então, biblicamente tem que ser falado. É cultura, nós não seguimos cultura, seguimos Bíblia.
A Bíblia não sobrepõe, a cultura, melhor dizendo, não sobrepõe a Bíblia. A Bíblia dita cultura. A Bíblia é que dita cultura. E nem toda a cultura bíblica nós pegamos para nós. Por exemplo, mulher não precisa ficar de véu dentro da igreja. Isso é questão cultural. Vocês estão entendendo? Nós não precisamos andar vestido de estouro sacerdotal, que pai, um monte de coisa. Isso é questão da época cultural religiosa. Tem a ver com nós. Não estão compreendendo? Aí vai mostrando mais. Temperante, alguém que domina. Sóbrio. Sóbrio é quem tem ausência de álcool. Alguém que está sendo lúcido. Aqui no sentido teológico quer dizer lúcido. Modesto. Ou seja, e tem que se reconhecer quem que ele é e o que ele pode fazer. Não pode ser arrogante, achar que ele pode mais. Hospitaleiro, alguém que abre as portas da sua casa para ajudar alguém. Apto para ensinar. Os irmãos reparou que é só esse aqui que é a qualidade intelectual. Não dá davinho, não violento. E o interessante é que não dá davinho, o não violento vem depois, porque a tendência do pé de cana é ficar violento. É ficar violento. Porém, cordato, que quer dizer alguém que não gosta de discórdia, inimigo das contendas, que está fazendo jus ao cordato, não avarento, ou seja, que não tem o amor, o dinheiro no coração acima de todas as coisas, porque uma pessoa assim que é obreiro, ele vai ser sempre, como nós falou aqui, de querer ganhar, tirar benefício sobre os irmãos, que governe bem sua casa, criando seus filhos sob a disciplina com todo respeito, ou seja, tem que respeitar os filhos dele, criando o conhecimento da Bíblia, mas sabendo que ele não tem como salvar os filhos dele. E Isso pulou de torpe ensinando. ganância. Hã? E pulou de torpe ganância. Isso, eu pulei? Você pulou, Deixa eu ver. É porque não eu estou espancador, usando. Não, é porque eu não usei a espancador. palavra avarento. É a palavra avarento. É que na minha Na, Bíblia. na minha Bíblia está assim: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. Na minha não tem a palavra de torpe e ganância, não. Eu acho que a sua está usando a versão, a tradução corrigida. É, É, a minha, corrigida. a minha não tem, não. A minha só tem. Porque eu acho que. Qual que é a sua Na verdade, tradução? eu vou ter. Hã? Qual que é a sua tradução? A minha tradução é atualizada. Eu vou ter que pegar meu comentário grego ali e vou ver se tem as duas palavras. Que está aqui no meu. Não dá davinho, não violento, porém cordato. Cordato é quem não vive de discórdia. É, sob a disciplina, com todo. Não, cordato, inimigo das contendas e não avarento, que seria a mesma coisa de uma pessoa que não tem torpe e ganância. Aí fala, pois, se alguém não sabe governar, aí fala que não deve ser neófito. Neófito é alguém que não é porque tem pouco tempo de crente. Neófito é alguém não maduro. E tem pessoas que pensam que neófito é novo convertido. Não. Tem muita gente que vai ser novo convertido pro resto da vida. Neófito é alguém não maduro. Para não suceder que se ensoberbeça se encontra na ação do diabo. Então, nós vamos ver aqui, irmão, que há muita coisa em relação a o que deve ser um obreiro. E, como eu falei, os predicados em relação à intelectualidade é somente um. Os demais são morais. Morais. Então, a imoralidade no meio daquele povo era muito grande, o desejo da ambição pela cadeira. Aí o Kinder fala a influência adquirida pelos franceses na Itália e Cilícia após a queda dos imperadores da Germânica foi sobremodo prejudicial ao papado. Ou seja, com como diz, essa reviravolta dos imperadores saírem daquele ciclo ali da Itália e da França, da região dos Filhos, e melhor, da Germânica, e vir para esse lugar, o papado teve alguns prejuízos, porque eles conseguiam dominar enquanto estavam naquele ciclo ali do antigo Império Romano da Saxônica, o Sacro Império Romano da Saxônica. Quando saiu daquele meio ali da Alemanha e foi para a Itália, eles tiveram alguns prejuízos. Ele mostra aqui que Bonifácio subiu a cadeira pontiférica no meio dessas condições tão favoráveis ao papado, mas sem se adaptar a elas, conservou aquele espírito de arrogância e mandonismo
muito característico dos seus sucessores. Ou seja, ele subiu na cadeira, não preocupou em mudar nada, permaneceu arrogante do mesmo jeito dos demais, sobrepujando sobre todos e simplesmente com interesse próprio, isso por volta do fim do século XIII para início do século XIV. Aqui mostra uma coisa interessante aqui, irmãos, que ok que na apostila aqui não está aqui e também não tem muito fundo histórico para nós em relação ao cristianismo, mas isso faz parte um pouco da relação do cristianismo. Eu comecei a falar na aula passada que ele fala que no ano 305 foi eleito um francês, que era Clemente V, que esse era o Papa. Ele foi eleito, porém ele foi eleito debaixo de vou dizer, de um benefício por Filipe o Belo ou Filipe IV, que seria o rei da França, que, segundo a história, ele matou o Papa anterior, Clemente V, que não quis apoiá-lo, e ele, sabendo que Clemente V iria assumir o papado e com força dele, Clemente V assumiu o papado e ficou ao lado de Filipe o Belo. E nesse período foi um período que marcou um pouco a história, tanto da igreja como a história do povo, porque por volta dos anos 1100, como eu falei na aula passada, alguns cavaleiros foram para Jerusalém e ali, com supostos ajuda, 9 cavaleiros aproximadamente, ajuda aos cristãos e ao povo judeu, os cristãos católicos na época e ao povo judeu. Eles combatiam aos ladrões e aos assassinos que existiam na época, que era uma raça vinda dos árabes, que eram chamados de. Me fugiu a palavra agora no árabe, que eles utilizavam para falar deles. E eles eram assassinos. Então, os cavaleiros templários lutou muito contra esses assassinos. Eles foram chamados de templários, como eu falei, por eles habitar nas ruínas do templo. E esses templários, com o passar do tempo, eles foram reconhecidos como a ordem católica, assim como os franciscanos e outros reconhecidos como a ordem católica, e os números de Cavaleiro Templário foram crescendo, eles foram enriquecendo, eles ganhavam muitas coisas, as pessoas contribuíam, eles ajudavam muitos pobres, as pessoas davam muito presente para eles. Então, os templários ficaram muito ricos. E eles davam as coisas e emprestavam dinheiro também para os reis. E chegou um momento que eles emprestaram muito dinheiro para o rei Filipe o Belo e ele não conseguia mais pagar. E com interesse de também tomar posse dos bens do Templário, foi quando ele elegeu o Papa Clemente V. E Clemente V ele desfez a ordem dos Templários e, desfazendo a ordem do Templário, ele matou o último dos grão-mestres dos Templários, que foi Jacques de Molay. E esse Jacques de Molay, ele morreu numa sexta-feira 13, para quem não sabe, essa é a razão porque há essa superstição na sexta-feira 13 pela morte de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários. E por isso que aqui nos Estados Unidos alguns prédios não têm o andar 13, 13º, de palhaçada. Então, esse Jacques de Molay, ele morreu me parece que foi no dia 10 de maio de 1300, melhor, dia 14 de maio de 1310. Ele morreu numa sexta-feira e dali para frente a Ordem dos Templários foi desfeita. Os Templários foram embora para a Suíça e ali eles fundaram a chamada Maçonaria Templária. E essa Maçonaria Templária, por eles não poder ficar manifesto por causa do imperador, eles se mantinham escondidos. Por isso que o a maçonaria ficou durante muitos anos escondida, até que hoje eles já estão mais revelados, já faz propagandas até na internet e tudo. Mas eles ficaram por muitos anos ocultos, devido a seguir essa tradição que eles tiveram através da maçonaria templária na Suíça, após a queda da Ordem Templária por esse período de 1310. Então, foi por ordem de Filipe o Belo, por ele unir com o Papa, ele obrigou esse Papa, que subiu à cadeira através das forças dele,
para que ele desfizesse essa ordem dos templários. Ele usufruiu de todos os bens do templário e a ordem dos cavaleiros foi dispersa. Nesse período, mataram muitos cavaleiros que não aceitavam, mas o Império tinha também o seu exército e matou muita gente. Então, foi uma situação bem caótica no suposto governo da igreja. Aqui, vou terminar a página 22 e fala assim: em 1408, houve uma conferência em Livorno entre representantes dos dois papas. E um ano depois, que nesse período chegou uma época aqui, não foi posto em todo o conteúdo, mas chegou uma época da Igreja Católica que tiveram dois papas. Uma discórdia que ocorreu entre eles, tiveram dois papas. Ele fala assim: e um ano depois reuniu-se um concílio geral em Pisa, discutida largamente a questão de ambos os papas forem declarados heréticos e excomungados. O concílio elegeu então o papa, o cardeal de Milão, que tomou o nome de Alexandre V. Então, é interessante que chegou uma época que, devido às divisões do Império, chegou a ter dois papas e eles ficaram ali, e eles foram excomungados, que é uma palavra em latim, que a Igreja Católica utiliza muito. Nós não usamos, igual tem algumas palavras em latim que nós não usamos porque a Igreja Católica usa. E uma vez, que a palavra excomungar quer dizer tirar de comunhão. Isso é excomungar. E que, inclusive, existe lá em Minas Gerais, até os pessoal falam excomungado. Eles diminuem e ficam chamando de excomungado. E o meu avô, ele morreu, ele partiu para o Senhor com 94 anos, e ele tinha o costume de falar que eu vou comungar. E uma vez ele disse que ia comungar e o abençoado do irmão não sabia que ele era meu avô. E ele falou assim: eu não comunguei e eu não pude, ele não foi no dia da ceia, e ele falou que eu ia comungar. Aí o diácono foi e falou assim: que comungar? E o meu avô já era velho, mas a gente tem que ter. Primeiro, o apóstolo Paulo ensina em Timóteo que nós temos que tratar as pessoas mais velhas como nossos pais. Aí ele falou: que comungar o quê, rapaz? É tomar ceia. Aí meu avô pegou e falou assim: é isso mesmo. Aí ele falou comigo: ó, esse homem é doido de falar comungar. Eu falei assim: meu brother, você sabe de que significa comungar? Comungar é uma palavra da Igreja Católica. Eu falei: não, eu estou perguntando de onde que é a palavra, estou perguntando se você sabe o que significa. Falei: rapaz, comungar é uma palavra em latim, que é o mesmo que tomar comunhão, tá? Com comunhão, isso é comungar. Falei: nem se ele tivesse errado, rapaz, você poderia falar assim com ele. Aí eu falei: para te refrescar mais, ele é meu avô, tá? Porque desse jeito. Aí, ele: não, meu irmão, desculpe, não, você deve desculpe, não, tem desculpa para ele. Aí eu falei que, rapaz, nós pegamos esse problema de falar, por exemplo, comungar, piedade, piedoso, como é uma palavra muito usada na Igreja Católica, nós às vezes não falamos, esse é um cristão muito piedoso. Irmãos, estão compreendendo? Então, essa palavra excomungar é isso. Eles foram considerados heréticos, ou seja, esses dois papas, chegou o um momento que eles viram que todos os dois estavam errados, excluíram, na palavra mais fácil, assembleiana, eles excluíram ele da Igreja Católica e eles deixaram de ser papa, foi elegido um outro papa, dentro daquele ciclo vicioso ali da Itália. Eu teve uma época que eu ficava assim preocupado, por que, que o papado só ficava naquele círculo vicioso ali da Europa, e hoje eu até me arrependo, porque que saiu de lá e foi cair na América do Sul e virou aquela porcaria ali. Devia ter continuado para lá mesmo. Não tinha manchado a América do Sul. Pensei para agora, pelo menos agora saiu daquele meizinho da Europa ali. Saiu não sei para quê, que tomara que volta para lá. Para terminar, irmão, dessa página, na página 23 aqui no segundo parágrafo, assim: o pontificado de Nicolau foi notável, tendo sido construído nesse tempo Vaticano e a Basílica de São Pedro, considerados como duas magníficas obras de arte. E não vamos ficar por aqui, só vou explicar uma coisa interessante aqui, que se os irmãos quiserem anotar. Nesse período foi um dos períodos que eles cobrou muitas indulgências. Um homem chamado John Tetzel, ele era muito eloquente no falar, ele conseguia enganar as pessoas vendendo indulgência. Inclusive, ele vendia indulgência do pecado que você ia cometer. Você comprava ali, ele assinava indulgência de você,
e você compraria a indulgência para você cometer um pecado amanhã, depois. E não estou brincando, meus irmãos, pode pegar aí na internet, você acha. Tinha os valores da indulgência para diminuir os anos no purgatório, e ele falava que quando a moeda ia rolando, tilintando, que ela batia lá no final, diminuía anos do purgatório. Você podia comprar indulgência para gente que já morreu, para quem vai nascer e tantas coisas. Inclusive, uma vez, isso parece ser brincadeira, mas tudo mostra que é verdade, que eu já li alguns livros que contam. E já vi homens que entendem da história da igreja citar isso e falar que é verdade, como Marcos Granconato, que é um excelente historiador na área da história da igreja, dos pais da igreja. Eu até hoje nunca vi um homem com conhecimento extraordinário igual dele. Mas o Marcos, nesses livros que eu já li, mostra que John Teddy, uma vez vendendo indulgência, chegou um camarada que ele não sabia que era um ladrão. E esse ladrão comprou uma indulgência e falou assim: quanto que é a indulgência de tal coisa, de roubo? E ele pegou e falou que era de tanto. E o rapaz pagou. Quando ele saiu com a mala cheia de dinheiro, o rapaz roubou dele e mostrou para ele o papel da indulgência, que ele não podia sofrer dano algum porque ele tinha o papel da indulgência que ele comprou já adiantado o roubo que ele ia fazer. E John Tetz voltou para Roma sem dinheiro, porque foi roubado pelo cara que comprou a indulgência. Porém, nesse período, irmãos, eles construíram a Basílica de São Pedro, que é aquela basílica enorme que tem ali, com aqueles montes de anjo ali no teto, pintado, e aquele monte de imagens feitas por Michelangelo e outros. E nesse período construíram o Vaticano. Para quem não sabe, o Vaticano foi construído em cima de outra cidade. Quando os turcos quiseram ter o domínio ali e a amizade do papado e desse povo da Itália, eles cederam essa terra que pertencia a eles, porque na época o mundo árabe dominava o mundo nesse período. E nesse período do século XV, eles deram para eles essa terra e eles aterraram uma cidade e construíram o Vaticano em cima dessa cidade, fazendo o Vaticano um Estado independente. O Vaticano, para quem não sabe, é um Estado independente, ele tem a própria lei, tem a própria polícia, que inclusive a polícia do Vaticano não é a polícia da Itália, é uma polícia suíça, e várias leis que eles têm que regem lá dentro. Lá de fora não manda, lá dentro tem nada. Eles manda e desmanda dentro do Vaticano. E o Vaticano foi construído em uma cidade que foi um presente dos turcos para os italianos, e a Basílica foi construída em cima de dinheiro das pessoas. Um monumento daquele construído em cima de mentiras e de roubo e que não serve para nada. A não ser para o povo ir lá visitar aquilo que não serve para mais nada. Então, infelizmente, é o que acontece. Hoje nós vemos essas coisas repetindo, as igrejas se enriquecendo de dinheiro e pobre da presença de Deus, e tudo em cima de mentiras. E muitas pessoas, talvez você já ouviu essa frase: por que Deus abençoa tanto o pastor fulano? Olha a condição financeira dele. Talvez você já ouviu isso. E falar assim, e o pastor fulano, que vocês falam que é tanta bênção, não tem nada. Irmãos, Deus, Jesus não morreu para ninguém ter riqueza. Eu concordo, sim, de fazer templos bonitos, templos suntuosos, se a igreja tem condição, mas uma igreja nunca pode fazer um templo suntuoso se os membros da igreja estão passando necessidade. Vai fazer um templo suntuoso, mas cuida dos membros da igreja, cuida do povo da fé. É assim que a Bíblia ensina. Quer construir uma catedral, seja o que for, fazer poço batismal, fazer qualquer negócio dentro mas cuida do povo de Deus primeiro. Então, e outra, sem precisar de mentira. Sem precisar de mentira. A palavra de Jesus ainda continua. Quando os discípulos olhou e falou assim: está vendo aí a magnitude do templo? Quando ele foi restaurado por Herodes. Jesus olhou e falou: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, uma coisa podemos ter lugares aconchegantes, se a igreja tem condição, sim, mas sem explorar o povo, que sejamos leais com o povo de Deus. E, acima de tudo, cuidando espiritualmente do povo e das necessidades daqueles que precisam, sem esquecer isso. Uma igreja que pode ser suntuosa, perfeita em tudo, da sua estrutura física. Se há pessoas passando necessidade dentro dela no conhecimento do ministério, essa igreja, para mim, ela não tem Deus, né, não?
Está pior que a igreja da Odisseia. Jesus está do lado de fora. Lá dentro ele não está. Porque a partir do momento que eu, como pastor, sei que há necessidade da igreja e a igreja tem caixa e eu não ajudo, eu não sou homem de Deus. Eu conheci alguns missionários no período que eu fiz minha primeira faculdade teológica. Na época, algumas igrejas muito fortes no Brasil enviavam muito missionário e muitos eram abandonados no campo. E não era por falta de dinheiro, porque eu penso o seguinte: se eu estou com a igreja que mantém um missionário e eu percebo que a minha igreja começou a não ter condição, eu vou enviar os últimos recursos que tem para trazer todos os missionários que eu tenho no campo de volta, para que ninguém fique para lá. Essa é a maneira correta. E o pior, que as igrejas, como eu conhecia lá, elas não estavam quebrando, não. Tava, não. Aquilo era falta de compromisso com os missionários enviados. Falta de compromisso. Então, infelizmente, as igrejas não trabalham de forma honesta. Não estou dizendo todas. Algumas igrejas não trabalham de forma honesta. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, que quando nós falhamos com isso, nós falamos com a Bíblia. Se nós falhamos com a Bíblia, estamos em pecado. Amém? Irmãos, eu vou postar, após a aula aqui, eu vou postar a foto das 5 últimas perguntas do questionário. Aí os irmãos ficam preparados. Eu vou ter que conversar com o pastor, porque eu acrescentei 2 aulas de acordo com o pedido dele, para que nós tivéssemos, ele pudesse acrescentar 2 aulas no bacharel, devido à dificuldade dos alunos com a matéria, porque realmente é uma matéria com outro idioma, não é fácil estudar grego, ele é um pouco mais fácil que o hebraico, mas não é a nossa caligrafia e nem tampouco a nossa língua. E isso ele me pediu 2 aulas a mais, porém, nessas 2 aulas a mais, ele, infelizmente, está passando por um processo de enfermidade, ele não pôde ministrar a aula nem na semana passada e nem nessa semana. Ele está até de cama, o pastor está de cama, e na semana passada ele não aguentava conversar, e nessa semana ele está de cama. E peço aos irmãos até que orem pelo pastor Luiz Prestes, e então eu tenho que conversar com ele para saber como que vai ficar as aulas. Ele falou em repor as aulas para os irmãos, mas eu vou ter que saber dele como que vai ficar a sincronia minha com ele, porque se nós tivermos que pôr mais 2 aulas, porque querendo ou não, a prova seria hoje. Então, a prova seria hoje, mas nós não temos. Foi falado que eu acrescentaria 2 aulas, então nós vamos ter a prova daqui 2 semanas. Eu acredito que não precisará mais de acrescentar aulas. Nós vamos continuar com as nossas 8 aulas da mesma maneira, e daqui a 2 semanas, ou melhor, a 3 semanas, estaremos iniciando a nova matéria. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar? Não? Deixa eu só fazer a chamada aqui rapidinho. Nosso irmão Elton. Jonathan. Presente. Irmã Leidiane. O Lucas Meirelles estava aqui. Moreles, né? Irmão Rodney. Presente. Irmã Terezinha. Presente. Irmão Wellington. Presente. Irmão Wilson. Presente. Irmão Zandro. Presente. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor, irmãos, e logo após que eu estarei postando a foto, os irmãos conferem lá. O que mais que você puder resumir na pergunta, no questionário, você resume, e não fugindo daquilo que está dentro da postilha e até mesmo dentro da questão, que o pastor vai conferir tudo isso na hora de conferir a prova. Então, feche os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Meu Deus e Pai, Deus soberano, mais uma vez, nós, ó Pai, te bendizemos, te glorificamos, te enaltecemos, ó Pai. Louco nesse momento com os teus servos, bendigo, ó Pai, pela vida de todos eles que aqui esteve presente, aqueles que não pôde, ó Pai, que o Senhor sabe a necessidade, seja com cada um dos teus filhos, ó Pai, abençoe a vida de cada um, os seus lares, a família, guarda, ó Pai, de maneira poderosa, seja com cada um de nós, nos dando visão da tua obra, e acima de tudo, ó Pai, humildade para permanecermos, ó Pai, debaixo das tuas mãos, sem usurpar nada daquilo, ó Pai, que não nos pertence. Seja conosco, ó Pai, fortaleça o teu povo, guia-nos nessa terra, em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Deus em Cristo abençoe os irmãos, todos tenham uma excelente noite. Amém. Paz para todos. Boa semana. Amém.